Oi, chegamos para mais um episódio do Projeto Balaia e hoje o Espírito Santo tocou no meu coração, Mulheres Negras, para eu falar um pouco sobre chamado. Você que acompanha o canal, você sabe que esse canal a gente fala sobre todos os temas que atravessam mulheres negras, só que num viés espiritual. Mas passamos pelas questões sociais, como prostituição, direito à moradia, vício, mães solos. Então, a gente está passando por todos esses pormenores. E alguém pode questionar, como é que uma menina do Nordeste, autista, advogada, saberia sobre esses temas no viés espiritual se ela nunca passou isso na pele? E foi isso que motivou, esse devocional de hoje, porque esse final de semana o Senhor ele abriu meus olhos para algo que eu estava questionando muito o Senhor, que é o porquê que eu estou aqui nessa cidade, por que o Senhor não me tira daqui, rasgando verbos para vocês, meninas, e por que o Senhor está permitindo eu passar por isso. Eu fiz muitas perguntas para Deus, por quê? Eu tenho uma profissão, eu tenho uma família no Maranhão e aqui em São Paulo é tudo inverso daquilo que minha família projetou para mim, de expectativas, profissionalmente falando. E então é natural chegar a uma certa fase que você fala assim, poxa, se eu estivesse no Maranhão, com certeza eu não estaria passando por isso, eu estaria com colo de manhinha, com colo de painho e estaria confortável, E aí o Espírito Santo foi me mostrando coisas e eu quero compartilhar isso com vocês, meninas, que é sobre o nosso chamado, E sobre uma oração que eu fiz há muito tempo atrás, Quando o Projeto Balaia surgiu, eu sempre fazia e faço essa oração, Eu falei assim para Deus, já que o Senhor salvou a minha vida, eu quero dedicar a minha vida para levar a Tua palavra para outras mulheres negras. E eu fiz essa oração, meninas, e eu confesso que naquela época, no conforto do meu apartamento, eu pensei que bastaria ligar a câmera, ler a Bíblia para vocês e falar, olha, Jesus te ama, fique firme, fique forte. Na minha cabeça, eu achava que isso seria o suficiente, Então, na minha oração, mesmo sendo sincera, eu não achei que Deus me pegaria literalmente pelo braço e me levaria para a realidade social das meninas, porque eu não tinha como vir para a realidade social das meninas. Então, era muito cômodo essa minha oração, Olha, Deus, me usa para falar do Teu amor para as meninas e tal, mas sem passar pelo que elas estão passando. Um certo conforto, Você falar do conforto do seu apartamento é muito legal, até você ver, por exemplo, e aqui eu não quero chorar, uma pessoa que você está cuidando, falando de Deus, ela optar o frio da rua, o perigo da rua, por causa do vício, em vez de ficar em um espaço que tem comida, tem alimentação, e você vê a cor, o quanto isso é real, Quantas mulheres negras estão nesse vício, de às vezes tem até a opção de ficar em um espaço seguro, mas por causa do vício, por não se acostumar naquele espaço, ela vai pra rua. Então, assim, essa dor eu nunca tinha sentido, porque da minha formação, de direito e ensino fundamental, como que eu era, bem nerd, no sentido de, deixa eu ver, nos intervalos da faculdade, para não interagir com as pessoas, eu ia pra biblioteca e, tipo assim, cara nos livros, sabe? Comia o Código Civil, a Constituição, às vezes não tinha nem prova, eu tava lá lendo as leis e tal, para não ter que interagir. Chegava algumas pessoas na mesa e eu focava no livro para não ter que interagir. Então
Então, para uma pessoa autista, os livros, no meu caso, né, os livros sempre foram um refúgio para eu não ter que me conectar com as pessoas, que é muito cansativo interagir com as pessoas. Então, de repente, Deus me coloca nesse ambiente cercado de mulheres negras, né? Muitas que são mães solos, muitas com problema de vício, muitas em situação de prostituição. E eu falo, Deus, não tô entendendo. Eu não me encaixo nisso, sabe? Eu orei pra falar do teu amor, não pra estar aqui, sabe? Tipo Jonas. Não, eu não, sabe? Mas o que aconteceu esse final de semana, né? Eu nesse relento de questionar a Deus, né? De bater de frente com a vontade de Deus pra minha vida, porque eu fiz uma oração de entrega, mas depois fiquei falando, ah não, desse jeito não. Eu te entreguei minha vida, mas não pra fazer desse jeito. Sabe, aquela batata frita que fala pro seu cozinheiro, que fala assim, eu não quero ser frita, eu quero ser purê de batata. Acho que é um vídeo que eu falei sobre isso, eu vou colocar aqui no link. Questionando, não, Deus, assim não. Eu te falei pra me usar, mas não desse jeito. E eu tava questionando o Senhor, Quando foi na madrugada, e por que eu tava questionando o Senhor? Vamos fazer todo um paralelo, né? Porque eu tava sofrendo muito ataques espirituais nesse espaço. No sentido de não conseguir dormir mesmo, porque uma das companheiras, ela manifestava, parou, graças a Deus, depois de muito jejum. De madrugada, eu acordava para orar e ela acordava antes de mim. Ela ficava me esperando. E teve uma madrugada muito específica que eu não acordei para orar e eu acordei assim no susto, porque ela já vinha pulando para pegar o meu pescoço. Então assim, eu comecei a falar, meu Deus, ou ela ou eu, porque nós duas no mesmo ambiente e ela não pode me ver que ela quer pegar meu pescoço, né? Não quer pegar a mão, não quer pegar o pé, só o pescoço. E não, meu Deus do céu, ou o Senhor leva ela, eu já comecei a fazer a oração do leva, né? Ou o Senhor me tira daqui, porque eu não sei lutar fisicamente. E aí eu repreendia, né, o que tava nela, ela quietava, demorava não, tava lá gritando, me humilhando na frente de todo mundo, aquela afronta, atrás de afronta, você é um lixo, você não é um nada. E eu digo, não, isso aqui é demais pra mim, é demais pro meu suporte, porque gritar com uma pessoa autista, e você que é autista vai me entender muito mais, é que nem levar um tapa, né? O meu cérebro não sabe a diferença entre um tapa e um grito. É a mesma coisa pra mim. Você ser muito rude, tipo, supetão, ali eu apanhei de você. O meu corpo sente como se tivesse apanhado. E eu tava apanhando todo dia, né? Dessa colega e tudo. E eu, não, meu Deus, você me trouxe aqui pra essa cidade só pra me humilhar? Só pra fazer eu ser humilhada, que foi? O meu pecado é tão grande assim que o Senhor não pode me perdoar? E eu comecei a questionar Deus, né? Por que o Senhor me trouxe para esse lugar, né? Uma pessoa que grita comigo só de me ver, já quer pegar meu pescoço como se fosse uma galinha. E eu tava deixando, meninas, isso meio que minar a minha fé, né? Porque quando você questiona Deus, é um ato de credulidade. E o que foi que o Espírito Santo me mostrou, né? Neemias, livro de Neemias, eu comecei a ler e é muito profundo esse livro para mim, porque Neemias, no capítulo 1, ele tá num palácio e ele é copeiro de um rei, ele tá no conforto de um palácio, mas aí ele escuta falar que o povo tá desamparado, que as muralhas estão ao chão e que o povo tá à mercê de todo tipo de violência, porque a muralha, ela defendia toda uma sociedade, né? E o seu povo estava sem muralha. O que foi que Neemias ele fez quando ficou sabendo disso? Ele chorou, né? Ele jejuou e ele orou por esse povo. E o Espírito Santo, quando eu estava lendo, ele me incomodou no meu coração. Laila, qual foi a última vez que a dor do outro fez você chorar? Qual foi a última vez que a dor do outro fez você ficar de joelho e orar?
Porque você tá vendo essa afronta que é espiritual e você sabe que é espiritual como algo pessoal. Como se isso não fosse uma preparação para aquilo que você orou. Você que pediu para ser usada para orar e libertar mulheres negras. Foi você que pediu. Mas quando chegou a vez de você estar ali no campo de guerra, você está me questionando por que eu te trouxe aqui, nesse espaço cercado de mulheres negras, com tudo aquilo que você orou para falar do meu amor. Você está no celeiro, mas você está falando, não, eu quero sair daqui, eu não aguento. Por que você não está fazendo como Neemias, que é orar por essas meninas, que é orar por essa pessoa que tá gritando com você, que tá te ofendendo, porque você sabe que não é sobre você, é sobre o que você carrega. E aí eu levei esse tapão, né, de sábado à noite para domingo, de manhã, e brava com Deus porque ele me bateu, né, eu cheguei reclamando, e em vez de ele falar, vem aqui filha, pega aqui colo de papai, não, ele me deu esse supetão, né, vai orar, vai jejumar. E domingo de manhã eu já falei, eu não vou pra igreja, eu vou ficar aqui. Você quer me castigar, eu também não vou. Ai, gente, eu tenho que contar. E aí, gente, as meninas que eu tava evangelizando, falando de Deus, as meninas negras, né? Elas chegaram, Laila, tem um carro pra levar nós pra igreja. Se arruma, vamos com nós. Gente... Aí eu fui me arrumar. Aí quem chegou no carro? Uma mulher negra, né? O Espírito Santo, ele vai mostrando pra nós. E ela foi dirigindo, né? E o carro cheio de mulheres negras. Que eu tinha evangelizado e me chamando pra ir pra igreja. Porque a Jonas, né? Ela tava arrumando a mala pra pegar o avião. E aí, gente... O Espírito Santo sabe que não é perfeito, a gente é frágil mesmo. E aí a gente chegou no culto e a palavra foi: maior o que está em nós do que o que está no mundo. Que as provas, elas vêm para nos aproximar do Senhor. E teve um momento da busca, que eu não me esqueço, né? Que foi o momento de a gente buscar o Espírito Santo. Que eu fui pedindo perdão pro Espírito Santo pela minha rebeldia, pelo meu jeito difícil, durona de ser. E eu olhei pro lado, as meninas estavam chorando na presença de Deus. Chorando, se derramando. E aí o Espírito Santo pega e fala, não foi por isso que você orou? Né? Não foi por isso que você pediu? Resumindo, pessoal, o que eu tava falando aqui sobre chamado, né? Às vezes a gente ora para Deus nos usar, só que a gente não entende como ele vai usar a gente, né? Não entende os meios que ele vai usar para nos usar. Hoje, a Laila, que vos fala, tem uma sensibilidade espiritual muito grande no sentido de ver os ataques, olha, isso aqui não é contra mim, é contra o que eu carrego, né? Neemias, que eu tô lendo, né? O Espírito Santo me instruiu a ler novamente Neemias, é muito sobre isso. Neemias era um copeiro, ele não era um construtor. Mas quando você chega no capítulo 4 de Neemias, os inimigos tentam matar Neemias porque ele convenceu o povo que ali existia possibilidades daquele povo, mesmo não tendo conhecimento técnico de construtores, trabalharem para a reconstrução do muro. Então ali era um copeiro instruindo pessoas que também não tinham conhecimento técnico de construção a reconstruir um muro. E o que acontece? Os nossos inimigos espirituais, eles acreditam muito mais na nossa potência ou naquilo que o Senhor nos deu para carregar do que a gente. Porque quando a gente é afrontada ou passa por alguma afronta, o nosso lado humano quer o quê? Quer chorar, quer se defender, quer ligar para a polícia, quer fazer alguma coisa para falar, olha, ok, você falou, agora eu vou falar e você vai ouvir. Mas a gente não precisa, porque a obra, ela não é nossa, ela é do Senhor. E em Neemias 4, isso fica muito claro. Depois você lê, no versículo 4, versículo 11, quando os inimigos
tentam atacar Neemias e o povo que percebeu que poderiam reconstruir aquele muro e estavam decididos a trabalhar, eles fizeram planos para matar esse povo e Neemias, mas não para matar Neemias em si. Eles queriam parar, aleluia, a obra que o Senhor começou através de Neemias daquele povo. Então, mulher negra que me assiste, às vezes você está num lugar que a palavra de Deus ela não é bem aceita, né? Que o teu chamado de falar, olha, Deus vai mudar a tua situação, vai mudar a tua história, não é bem aceito. Você recebe retaliação espiritual, você recebe ataque espiritual, você recebe portas fechadas e você não entende tudo isso. Mas o Deus que te chamou, Ele sabe qual o teu limite, Ele sabe até onde você aguenta. E não há guerra maior que o nosso Deus. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E a palavra de Deus mostra isso. Nenhum ataque vem sobre pessoas que... E foi uma coisa que um cliente meu falou isso hoje de manhã e eu fiquei tipo assim, eu sei que não é você. Eu sei que foi o próprio Espírito Santo que falou para você. Porque a gente saiu, né, para resolver uma questão jurídica. E toda vez que a gente sai, né, ele já é um idoso, que eu tenho um carinho muito grande, a gente come alguma coisa. E assim que a gente sentou para comer, ele já foi falando assim. As palavras dele foram essas. Laila, você acha mesmo que o diabo atacaria alguém que não tem potencial, né, que Deus não está usando? Ele só ataca as pessoas que é do time de Deus. Porque quem é do time dele... Ele deixa quietinho, ele não ataca. E eu não tinha falado nada. Quer dizer, eu não falo nada assim do Projeto Balaia para as pessoas à minha volta. Quer dizer, só uma amiga minha que está trabalhando comigo junto e uma outra que sabe mais ou menos. E quem vê minha bio do Instagram sabe, mas não porque eu sento e converso, entendeu? E assim que a gente sentou, ele foi falando isso. Olha, a palavra de Deus, tan. E eu tipo... Eu digo, tô ligada, tá ligado? Tô sabendo que não é sobre mim. E foi o próprio Espírito Santo. E eu peguei essa desta dele, né, da fala, para me abrir um pouco para vocês, né? E aí eu me lembrei algo interessante, que a Carolina, né? Depois você pesquisa Quarto de Despejo, um livro que ela escreveu, né, na periferia sobre a visão negra, mas ela só escreveu porque ela estava ali. E eu vou usar, né, essa experiência com as meninas para fortalecer muito mais o livro que a gente está escrevendo, enquanto o Senhor trabalha isso em mim, né? O foco agora é trabalhar o nosso espiritual, é fortalecer o nosso espiritual para ganhar muitas outras almas. Então, se você, mulher negra, está acompanhando esse canal, veja, ele veio com um propósito totalmente de Deus, porque não tem como uma menina lá do Maranhão, autista, advogada, tá passando por essas coisas se não for a permissão de Deus. Se não fosse Deus querendo fazer algo através de mim para abençoar a sua vida, né? Que às vezes pode estar aí em uma eminência de despejo, de moradia, ou que às vezes está em uma situação de prostituição, ou que às vezes já bateu em tantas portas de emprego e as portas não foram abertas. Sabe, mulher negra, a gente tem tantas barreiras, né? Além disso, tem a violência física, psicológica, que isso aqui eu posso falar que passei, pelo menos nessa experiência, né? Aqui eu não tenho uma experiência de ser mãe solo nem nada, mas essa aqui eu posso falar que passei. Eu sei como é a questão do assédio também. Então, nós temos tantas barreiras, mas o nosso Deus, Ele olha para nós, né, e nos vê como uma flor, uma rosa no deserto. Sabia que a gente pode florescer no deserto? Sabe? E quando eu olho para o Projeto Balaia, esse cacto, né, que é resistente e que floresce, um cacto em flor, é isso. Mesmo diante de todas as situações que a gente passa, de todos os ataques espirituais, mulher negra, você crê que você pode florescer? Você crê que Deus, Ele tem algo a fazer na tua vida e através da tua vida? Você já imaginou o tamanho do testemunho que vai ser a tua vitória?
quando você comprar o teu apartamento, quando você casar com um rapaz que você gosta ou vice-versa, ou Deus coloca uma boa pessoa no teu caminho, quando você tiver uma família abençoada e quebrar todo o estereotipo que foi desenhado sobre o seu corpo, a luta é grande, mas a vitória, ela é muito maior. Porque o que nós estamos fazendo aqui nesse projeto é quebrar várias gerações de maldição que foram lançadas sobre nós aqui no Brasil. E agora até eu entendo, né? Porque que o inimigo não estava deixando eu dormir, estava acordando antes de mim, né? Para me esperar enquanto eu ia orar. Porque quando esse vídeo chegar em você, eu não sei qual a situação que você vai estar, mas o Espírito Santo vai falar com você que, olha, é possível florescer no meio desse deserto. Cacto dá flor, cacto floresce. E olha, foi tão lindo ver as meninas florescendo, sabe? Orando, se debruçando diante da presença de Deus, falando, meu Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, né? Numa Semana Santa, né, que iniciou, uma semana de consagração, elas já estavam falando, Laila, vamos pro evento domingo, vamos pro evento sábado, que tal a gente fazer um jejum? E eu tipo, caramba, elas que estão me puxando agora porque parecia que eu ia pegar a mala e fazer uma ligação e falar, olha mãe, tô indo pro Maranhão, faz aí minha buchada. E não, porque é aqui que o Senhor, Ele tá fazendo algo novo, né? E só para terminar o vídeo, e eu tava muito cansada também, porque de onde eu moro para a igreja que eu me congrego é 1 hora de viagem, então no culto eu tô praticamente dormindo, porque viagem para mim é muito cansativa e todo dia fazer 2 horas de ônibus não é legal. Mas Deus faz tudo no tempo certo, mulher negra. Deus, Ele cuida de você. E eu tô passando pela prova como o irmão Lázaro, né? Dando glória a Deus e sabendo que não é sobre mim, é sobre o meu chamado. E você? Se Deus colocasse você em uma cidade totalmente deserta, sem família, sem contatos, só para pregar o amor dele, você iria? Você teria coragem de deixar tudo para trás para viver aquilo que um dia você orou? Que você falou, Deus, eu quero ser usado por ti, eu quero ganhar almas. De repente, a visão da instituição igreja deixaram os seus olhos sujos, né? Porque você vê a falha humana, você vê pastores que são corruptos, você vê ministérios que foram corrompidos pela ganância humana. Mas olha, mulher negra, Deus não é instituição. Deus não é uma igreja que falhou com você. Deus não é um ombreiro que falou mal de você. Deus é muito mais do que isso. E aonde você está, Ele quer te usar. Se existe um chamado de Deus na tua vida, não faça como Jonas, né? Ou como eu já fiz uma vez, né? Tentar fugir desse chamado. Porque quando você é chamado para algo, você vai ou você vai. Não tem essa segunda opção de não ir. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, a palavra de Deus fala que Deus não se agrada dele. Deus joga fora. Então é melhor você sofrer, né, o que tem que sofrer aqui, mas pagando o preço pelo teu chamado, sabendo que a tua coroa não é corruptível e olhando para Jesus, sabe? Olhar para Jesus. Eu tô olhando para Jesus. Se alguém me falar uma coisa para mim, eu não quero mais nem saber. Eu olho para Jesus. Ah, Laila, você é feia. Amém. Eu olho para Jesus. Ah, Laila, tem que pentear o cabelo. Amém. Eu olho para Jesus. Ah, Laila, você tem que tomar atitude. Amém. Olho para Jesus porque eu sei que o pensamento do Senhor, eu estava lendo isso hoje, em 1 Coríntios, os pensamentos de nosso Deus, eles são, olha o que Coríntios falam, deixa eu ver se eu acho aqui, 1 Coríntios 2, o que ele fala aqui? Fala, salvo engano, que o pensamento de Deus, ele é maior do que os nossos pensamentos. Achei. Ó, 1 Coríntios 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem,
são as que Deus preparou para os que o amam. Então você imagina, eu não consigo imaginar o que foi que Deus preparou para mim. O meu ouvido humano não consegue ouvir, eu não consigo nem conjecturar o que foi que Deus imaginou para fazer através da minha vida. Há 10 anos atrás, quando eu estava no Maranhão, eu jamais imaginaria que o Senhor me traria para essa cidade. Eu nunca quis morar em São Paulo. Eu nunca imaginei que eu conheceria as pessoas que eu conheci ou que eu me envolveria em situações que eu me envolvi. Nunca. Mas tudo tem um propósito, porque o pensamento dele é muito maior do que os meus e que os teus. Então, às vezes, você está presa no medo de não ser boa o suficiente para Deus te usar. Mas olha, aquilo que você nunca imaginou, que você nunca cogitou, que você nunca ouviu, é o que Ele tem para você. E a única coisa que Deus quer de você, mulher negra, é uma entrega. Que você fala a Deus, eu confio no Senhor, eu não estou entendendo nada. Nada com nada. Nada mesmo. Quem olha para mim também não está entendendo. Mas eu confio que o Senhor está no controle. E que o Senhor tem um propósito muito maior com isso. E para encerrar esse vídeo, eu faço a pergunta que o Espírito Santo fez para mim. Qual foi a última vez que você orou por alguém ao ponto de chorar, de ficar de joelho? Como Neemias. Neemias, ele sentiu como se fosse ele lá no meio dos exilados, no meio daqueles que estavam sem os muros, e falou, meu Deus, pecamos contra ti, erramos contra ti, mas meu Deus, tem misericórdia, porque nós somos o teu povo. E o Senhor abriu uma oportunidade para Neemias falar com o rei, e falar, olha rei, deixa eu ir reconstruir a muralha. E o rei tanto permitiu, como deu cartas, como liberou pessoas, porque é assim, quando você se coloca no lugar de ser usado por Deus, Ele te usa. Não tem essa de falar, eu vou ficar aqui, assim, se o Senhor quiser me usar. Não é como se existisse uma fila, né? Porque muitas pessoas querem a bênção de Deus, mas poucas querem ser a própria bênção. É muito legal ser abençoado, ter uma família abençoada, ter um carro, uma casa. Nossa, quem não quer ser abençoado? Mas quem é que quer ser o abençoador? Quem é que quer pagar o preço de chorar pelas almas, de jejumar, de ir lá ser afrontado, alguém quer pegar o teu pescoço como uma galinha enquanto você está dormindo? Quem é que quer pagar esse preço? Ninguém. São muitos poucos. Mas se esse chamado, mulher negra, queima no teu coração, eu creio que nos últimos dias o Senhor vai levantar mulheres negras que oram por outras mulheres negras, que se levantam de madrugada para orar, que mesmo diante das afrontas, escolhem olhar para Deus e sabem bem no seu íntimo que os planos dele são melhores e são maiores e maiores e maiores do que o nosso. E eu oro para que esse vídeo te alcance, que o Espírito Santo que convence o homem, convence o teu coração a não desistir do teu chamado. Não importa a circunstância, né? Eu queria estar em uma circunstância melhor, tomando água de coco, como eu queria. Mas eu prefiro obedecer a Deus. E você, mulher negra? O que você prefere? Nunca se esqueça que Jesus te ama muito. Um beijo no seu coração. Tchau.